Salve, torcedor do Vitória. Chega mais porque hoje o clima está diferente. Está daquele jeito que só aparece depois de uma vitória maiúscula fora de casa. O torcedor ainda nem conseguiu respirar direito depois do 3-1 na Ilha do Retiro e já tem muita conversa rendendo sobre o momento do time, sobre o trabalho do Jair Ventura e, claro, sobre o que pode acontecer em 2026. E não é para menos. Quando o treinador apareceu na coletiva depois do jogo, dava para notar que ele estava leve, solto, quase deixando escapar mais do que costuma. Quem acompanha sabe que o Jair é daqueles que foge de papo de negociação como quem foge de marcação forte, sempre escapa, sempre deixa no ar, mas dessa vez ele acabou soltando uma pista que deixou todo mundo ligado. Ele contou que o presidente já falou com todas as letras que quer contar com ele na próxima temporada. Disse isso com um sorriso meio irônico, daquele jeito de quem sabe que está sendo perguntado sobre algo que não quer responder diretamente, mas que também não quer negar. E é fácil entender o motivo. O clima no Vitória mudou bastante desde a chegada dele. O time recuperou identidade, voltou a competir em alto nível e, principalmente, encontrou um padrão que não aparecia há bastante tempo. Por isso mesmo, o treinador deixa claro que está feliz onde está, que gosta do que vem construindo e que a reação dentro de campo não é sobre ele, e sim sobre os jogadores que compraram a ideia, incorporaram um novo modelo e decidiram assumir para si a responsabilidade de mudar a história da temporada. E quando ele fala que hoje o time tem um sistema, que tem organização, que sabe competir, muita gente respira aliviada, porque a sensação que o torcedor tinha até algumas semanas atrás era a de um Vitória desarrumado, instável, sempre sofrendo, sempre oscilando mais do que devia. O próprio Jair comentou que não sabe o que vai acontecer no fim, não tem bola de cristal para prever onde o time vai terminar na tabela, mas dá para sentir a convicção de que o Vitória está vivo. Não é aquele vivo por obrigação, é vivo por desempenho, por entrega, por retomada de confiança. E quando o torcedor escuta isso de um treinador que conhece bem o ambiente e sabe identificar quando um grupo virou a chave, a esperança cresce. Do lado da diretoria, o presidente também resolveu abrir o jogo, mas dessa vez para falar de um tema que costuma gerar muita tensão, a situação dos goleiros. Gabriel e Thiago Couto viraram o centro das atenções, porque ambos têm questões contratuais que envolvem outros clubes e isso sempre exige cuidado, paciência e bastante conversa. O presidente explicou que tudo foi deixado para o fim do ano exatamente para não desviar o foco do mais importante, que é a permanência na Série A. Nada de negociações no calor do momento, nada de tomar decisão apressada. É acertar tudo no momento certo, com as peças no lugar e sem que isso interfira no desempenho dentro de campo. Sobre a multa do Thiago, que virou assunto antes do jogo, o presidente garantiu que o clube vai pagar, sem ficar devendo nada a ninguém. Ele lembrou que está há 4 anos no comando e que durante todo esse período Vitória vem mantendo salários adiantados, premiações em dia e nenhuma pendência interna. Isso não é apenas um detalhe administrativo. Em um ano tão complicado quanto este, ter estabilidade fora do campo faz diferença, porque o elenco sente, o ambiente responde e a pressão externa não vira bagunça interna. O discurso do presidente é sempre firme nesse ponto, e isso ajuda a segurar o ambiente quando as coisas ficam pesadas dentro do gramado. Agora, quando o assunto é o futuro, a situação ganha camadas diferentes. Gabriel tem contrato longo com o clube, mas isso depende também da vontade do jogador. Já com Thiago, o Vitória tem interesse claro em mantê-lo, só que existe a ligação com o São Paulo e também pendências que envolvem o esporte. É uma teia de negociações que não se resolve de um dia para o outro, mas a fala do presidente foi no sentido de calma e racionalidade, sem promessas vazias e sem alimentar expectativa antes da hora. E enquanto as conversas de bastidor aconteciam, um dado caiu como uma bomba curiosa na mesa. Fazia 8 meses que o Vitória não vencia por mais de um gol de diferença. Desde o jogo contra o Atlético de Alagoinhas, lá em março, o torcedor não via o time abrir vantagem tranquila no placar. Foram 47 partidas vivendo no limite, disputando cada ponto como se fosse final, sofrendo até o último minuto. Não é exagero dizer que essa temporada castigou emocionalmente quem acompanha o clube. E ver uma vitória por 3-1, fora de casa, com autoridade, não foi só importante pela tabela.
Foi importante para a alma do torcedor, que precisava dessa sensação de controle, dessa sensação de que o time pode, sim, dominar um jogo do início ao fim. E é justamente essa sensação que muda tudo no ambiente. A vitória não resolve a tabela sozinha, não garante permanência, não apaga os erros do ano, mas devolve ao elenco algo que estava sumido: confiança. É aquele tipo de resultado que serve como combustível. Os jogadores saem de campo com a certeza de que a entrega está funcionando, que o modelo está encaixando e que existe, sim, uma chance real de chegar nas últimas rodadas com força para escapar da zona de perigo. Quando o grupo percebe que está no caminho certo, o nível sobe. Os treinos melhoram, o foco aumenta e até os pequenos detalhes, que antes custavam pontos, começam a aparecer a favor. Mas ninguém esquece que durante esses 8 meses o Vitória tropeçou feio. Foram derrotas duras, partidas em que a defesa falhou, jogos em que faltou capricho no ataque e momentos em que a falta de profundidade no elenco pesou. O torcedor reclamou, cobrou, ficou frustrado, porque depois de tantas temporadas difíceis, ele esperava ver um Vitória mais competitivo ao longo do ano todo. Mesmo assim, agora, perto da reta final, dá para perceber que existe uma mudança real acontecendo. E é curioso perceber como todos esses elementos se interligam: o trabalho do treinador, a estabilidade financeira, as negociações dos goleiros, as vitórias fora de casa, o comportamento do elenco, a confiança da diretoria. Tudo isso se soma para construir uma sensação de que o clube está tentando ajustar o que precisa para reencontrar seu melhor caminho. E essa vitória na Ilha do Retiro não foi apenas 3 pontos. Foi um recado. Um recado de que o time ainda acredita, de que ainda tem fôlego para lutar e de que, mesmo com todas as dificuldades, ainda há espaço para escrever uma história diferente no final dessa temporada. É como se, depois de meses andando na corda bamba, o Vitória finalmente tivesse encontrado um ponto de apoio sólido e dissesse: estamos aqui, estamos vivos e vamos brigar até o último minuto. E quando a gente fala dessa retomada, dá para perceber que ela não acontece só dentro das 4 linhas. Existe um sentimento diferente circulando no Barradão, algo que mistura alívio, esperança e, principalmente, a sensação de que o clube finalmente voltou a se reconhecer. Porque durante boa parte da temporada, o torcedor olhava para o time e tinha a impressão de que faltava algo essencial, como se o Vitória estivesse sempre correndo atrás do próprio rabo, tentando encontrar um padrão que não aparecia de jeito nenhum. Era um time que lutava, que tentava, mas que não conseguia transformar esforço em segurança. E agora, com esse resultado fora de casa, a narrativa começa a mudar, ainda que devagar, passo a passo, como deve ser em qualquer reconstrução séria. Quando a bola rolou na Ilha do Retiro, dava para sentir que havia um peso em cada movimento. Era mais do que um jogo, era quase um teste emocional. Se o time vacilasse ali, a pressão iria dobrar; se conseguisse respirar, ganharia um impulso gigante para as últimas rodadas. E o Vitória entrou com essa percepção, como se soubesse que aquela partida não era só sobre pontos, mas sobre provar para si mesmo que ainda podia dominar um confronto, que ainda tinha força para se impor fora de casa, mesmo depois de tantos tropeços ao longo do ano. E foi exatamente isso que aconteceu. Cada recuperação de bola, cada transição rápida, cada chute ao gol tinha uma energia diferente, uma confiança que não vinha sendo vista com tanta clareza nos jogos anteriores. O torcedor sentiu isso desde o começo. Era nítido que o time estava mais organizado, mais leve e mais consciente de suas funções. E quando o primeiro gol saiu, a impressão foi de que um muro inteiro desabava das costas do elenco. Não era apenas abrir o placar. Era como tirar um nó que vinha apertando há meses. O Vitória mostrava personalidade, mostrava atitude, e isso mexe demais com quem está assistindo, ainda mais em uma fase tão complicada quanto a atual. Porque para quem acompanha o clube de perto, cada pequena evolução vira motivo de esperança, e cada erro vira motivo de desespero. Mas naquela tarde, o que o torcedor viu foi um time que parecia ter reencontrado seu eixo. E essa evolução não apareceu do nada. O trabalho do Jair tem sido muito baseado em repetição, em convencer os jogadores de que o sistema precisa ser executado à risca, de que cada movimentação sem a bola é tão importante quanto qualquer jogada ofensiva. E o mais impressionante é que o elenco comprou essa ideia, mesmo depois de tantas adversidades.
Quando o treinador fala em coletivo, ele não está jogando discurso vazio no ar. Ele realmente acredita que um time só vence quando todo mundo se responsabiliza pela engrenagem. E isso ficou claro na vitória sobre o Sport. Não foi um jogador que brilhou isoladamente. Foi o conjunto. Foi a defesa que se manteve firme mesmo quando pressionada. Foi o meio-campo que conseguiu cadenciar o ritmo e acelerar nos momentos certos. Foi o ataque que aproveitou as chances e não deixou a partida escapar. Essa conexão entre treinador e elenco faz toda a diferença no momento em que o clube vive. E, claro, o torcedor percebe. A arquibancada pode não estar dentro do vestiário, mas ela sente quando o grupo está unido, quando está concentrado e quando está comprometido. E esse tipo de percepção transforma o ambiente, influencia diretamente na energia que vem das arquibancadas e cria um ciclo positivo. O Barradão, quando está pulsando, vira um elemento que puxa o time para a frente. E se o Vitória conseguir manter essa força de agora até o fim do campeonato, não tenha dúvida de que isso vai pesar. Só que enquanto dentro de campo o time tenta reencontrar estabilidade, fora dele a diretoria enfrenta dilemas importantes. A posição de goleiro, por exemplo, tornou-se um tema delicado não apenas pela parte técnica, mas pela complexidade das negociações que envolvem outros clubes e interesses diferentes. O fato do presidente ter dito publicamente que vai deixar tudo para o fim do ano mostra que existe um planejamento por trás dessas decisões. Não adianta resolver as coisas no impulso, ainda mais em um momento tão sensível. A torcida quer saber o que vai acontecer, claro, mas também compreende que resolver agora seria colocar mais peso em cima da pressão que já existe. E enquanto essas questões são empurradas para o momento certo, o elenco segue focado na luta que realmente importa, ficar na Série A. Essa é a prioridade absoluta, a missão que movimenta cada treino, cada conversa, cada reunião interna. Porque permanecer entre os grandes significa ter mais força para planejar 2026, significa ter mais poder de mercado, significa começar o ano com outra energia. E é isso que faz cada partida parecer uma final. 3 rodadas podem parecer pouco, mas para um time que passou meses vivendo no limite, elas representam uma eternidade. Tudo pode acontecer. Tudo está em jogo. E isso exige maturidade emocional, exige equilíbrio, exige saber lidar com o peso do momento sem deixar que ele engula o desempenho dentro de campo. E quando se fala em desempenho, vale destacar como o elenco mostrou uma mudança clara de postura depois do resultado na ilha. Os treinos ficaram mais intensos, os jogadores se comunicam melhor entre si, há uma sensação de pertencimento que talvez estivesse meio apagada antes. É como se aquele jogo tivesse lembrado cada um deles do que são capazes quando executam o plano à risca. E isso é fundamental. Porque quando um time entra em campo acreditando que pode vencer, as coisas fluem de outra forma. A tomada de decisão melhora. A criatividade aparece. O medo diminui. E tudo isso vai se acumulando até virar uma energia coletiva que transparece no gramado. Claro que ainda existe preocupação. O torcedor sabe que o Vitória vai precisar de mais do que vontade para escapar da zona perigosa. Vai precisar de maturidade, de calma e de inteligência. Mas, pela primeira vez em muito tempo, existe um sentimento real de que o time está caminhando na direção certa. A vitória fora de casa não foi só um resultado, foi um sinal de que o clube está disposto a escrever uma história diferente nas últimas rodadas. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O ambiente do futebol brasileiro voltou a ferver após um burburinho que ganhou força nos bastidores. O sheik do PSG, Nasser Al-Khelaifi, estaria sondando caminhos para injetar uma bolada no Vitória e transformar o clube baiano em uma nova potência do continente. A conversa teria começado de maneira discreta, mas já causa alvoroço entre dirigentes, empresários e até jogadores, que tentam entender se a movimentação é apenas mais um boato ou se existe algo mais robusto por trás do interesse. Nos corredores do Barradão, ninguém confirma, mas também ninguém nega. Pessoas próximas à cúpula rubro-negra dizem que o Vitória vive um momento de crescente visibilidade,
e que o nome do clube surgiu em mesas importantes por causa do potencial de mercado do Nordeste e da força da torcida baiana. Já aliados do mandatário do PSG afirmam que Al-Khelaifi tem acompanhado de longe o movimento de internacionalização do futebol brasileiro e estaria avaliando oportunidades estratégicas. Nada concreto, mas suficiente para atiçar curiosidade. O que chama atenção é o suposto valor envolvido. Comentam que a proposta seria capaz de mudar a história do clube da noite para o dia. Fala-se em investimentos estruturais, modernização do centro de treinamento e contratações de impacto para colocar o Vitória em um novo patamar esportivo. O rumor corre tão rápido que já provoca debates apaixonados entre torcedores, há quem sonhe com a chegada de craques internacionais, mas também quem tema a perda da identidade histórica do clube. Enquanto isso, o assunto cresce como fogo em capim seco. Empresários garantem que há intermediários circulando entre Europa e Brasil, dirigentes desconversam, torcedores fazem especulações em redes sociais, e rivais observam com certa inquietação. A história pode ser apenas mais um capítulo das fofocas do mercado da bola, ou o início de um movimento que pode sacudir o futebol nacional. Por enquanto, o que existe é só isso, um rumor espesso, repetido em voz baixa, mas que já causa eco suficiente para deixar o Barradão em estado de alerta. E, como sempre, onde há fumaça, o torcedor insiste em acreditar que pode haver fogo. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.